Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Eu sou o diácono Claudio Machado e estou convosco mais uma vez para tratarmos de temas importantes da Bíblia Sagrada. E hoje é um tema que surgiu aleatoriamente, fazendo a leitura de um texto bíblico, me veio esse tema à mente e depois que eu fui rever meus livros, fui estudar alguma coisa a respeito, eu pude perceber o quanto é um tema que merece nossa atenção. O tema em questão trata da consciência e nós até anunciamos que trataríamos da consciência à luz da Bíblia. E hoje então, querendo Deus, nós falaremos sobre a consciência à luz da Bíblia. Eu deixo aqui a paz do Senhor a todos. Está conosco aqui já a Gleuda. Gleuda é ouvinte assídua. Toda vez que nós abrimos a live, a Gleuda está presente, com vários outros também que assistem às nossas lives. E o nosso texto base para falar da consciência encontra no Evangelho de João, no capítulo 8 e no versículo de número 9. Vamos iniciar nossa introdução do tema Consciência à luz da Bíblia com base em João 8 e 9. Diz assim o versículo: Porém, ouviram eles isto, e isto é referente a alguma coisa que estava acontecendo. Jesus chegou para eles e disse: Quem de vocês não tiver pecado, atire a primeira pedra. Porém, ouvindo eles isto, versículo 9, e acusados pela consciência, depois que eles ouviram isto, eles ouviram o que fora dito, e acusados pela consciência, saíram um a um, começando pelo mais velho até aos últimos. Ficou só Jesus e a mulher que estava no meio, Ponto. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 9. Quando eles ouviram o que Jesus lhes havia perguntado, pois Jesus escreveu, baixou-se e escrevia, quando eles ouviram o que Jesus lhes havia perguntado, juntando a pergunta de Jesus e a consciência, do mais velho ao mais novo, foram se afastando e ficou somente Jesus e a mulher que estava ali no meio, prestes a ser apedrejada. Sendo assim, nós questionamos o que é a consciência que fez com que estes homens convictos, eles estavam convictos que aquela mulher estava errada, e eles foram ali então numa artimanha. Lógico que todos já estudaram o texto neste prisma, no prisma deles terem articulado contra a vida daquela mulher. O que é esta consciência que refreou estes homens, que fê-los voltar atrás do mais velho ao mais novo? O que é esta consciência? E aí nós iniciamos a nossa pesquisa bíblica acerca do tema. Eu tenho falado bastante da concordância bíblica exaustiva e faço questão de continuar falando porque lá no livro, na live Sistematização de Temas Bíblicos, nós damos ideia de como é desenvolvido uma temática. Lá você aprende a como desenvolver uma temática e eu fiz referência a esta concordância. Não somente esta, várias outras você pode utilizar, mas ela utiliza você na organização de um tema. E quando nós começamos a estudar a sistematização do tema, começamos a buscar os versículos que estariam ligados ao tema, cheguei à seguinte conclusão: não existe a palavra consciência no Antigo Testamento. A primeira informação que eu passo para você é que a palavra consciência, esta expressão, não existe no Antigo Testamento. Ela só existe no Novo Testamento. E só existindo no Novo Testamento, é interessante sabermos que ela existe 29 vezes na forma singular, sendo a primeira, este texto que nós lemos hoje, que está no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 9, é o primeiro texto do Novo Testamento que traz a expressão consciência, é João 8 e 9, e quem traz é justamente o apóstolo João. E
existem duas referências, são 29 no singular, consciência no singular, e duas referências no plural, consciências. As duas referências estão na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 11, que o texto diz: espero que nas vossas consciências sejamos, né? É o que diz o texto. E está também na carta aos Hebreus, capítulo 9, no versículo 14, que diz: as vossas consciências das obras mortas. É o texto que fala lá sobre consciência no plural. Aí nós avançamos um pouco mais sobre o que seja consciência, para que nós possamos adentrar no tema, e nós chegamos ao seguinte conceito de consciência. Aliás, por que então nós chegamos a essa dúvida? Por que não tem consciência no Antigo Testamento, só tem no Novo Testamento? Aí nas pesquisas nós descobrimos que quem conceituou consciência foram os gregos. Os gregos conceituaram consciência. Cerca de 2, 3 séculos antes de Cristo, quando surgiram os grandes enciclopedistas, e surgiu ali o Platão, o Sócrates, o Aristóteles, que tratavam sobre tudo, e os gregos eles eram fortes, referência na contemplação das coisas e a argumentação, a fundamentação acerca dessas coisas, especialmente os sofistas. Os gregos então passaram a conceituar a expressão consciência, e por esse motivo todo o Novo Testamento ele está permeado da palavra consciência, mas a expressão consciência não o tem no Antigo, porque o Antigo, que foi escrito em hebraico, não tinha este conceito entre eles, apesar de nós termos inúmeros exemplos de consciência ou peso na consciência no Antigo Testamento, que nós faremos referência logo mais. Logo mais nós vamos referir-nos a estes exemplos de peso na consciência do Antigo Testamento. E aí nós vamos então entender que, havendo em toda a Bíblia, apesar de não ter a referência no Antigo Testamento, há necessidade de nós termos então este conceito de consciência para compreendermos o assunto. Pois bem, nós vamos utilizar dois conceitos de consciência. Um conceito que está mais atinente à ciência. Nós vamos ter o Freud, o Sigmund Freud e vários outros psicanalistas que trabalham no âmbito da mente, do corpo humano, e eles então conceituam a consciência. Em uma paráfrase, em uma forma muito simples de aprofundar, eu não sou técnico da matéria, aqui eu deixo meu abraço à irmã Renata Assis, que foi minha aluna de escola dominical lá no Novo Paraná, e hoje é a doutora Renata Assis, apresentando na rádio aqui o Momento Psi. Doutora Renata e seu esposo são bênção na minha vida, de vez em quando nós estamos juntos aí, reunidos, almoçando juntos. Deus é bom. Fiquei muito doído quando o seu sogro faleceu, mas a gente tem uma relação muito boa, louvado seja o nome de Jesus. Ô Ney Rocha, seja muito bem-vindo, Deus te abençoe. E a doutora Renata Assis, que é psicóloga, poderia muito bem discorrer acerca da consciência com mais tranquilidade, mas me permita a ousadia, doutora Renata, eu vou somente parafrasear. A consciência, então, à luz da psicanálise, à luz de Freud e de vários outros, é o mecanismo pelo qual se verifica se o homem está consciente ou não. Parece até uma redundância, consciência, o homem está consciente, mas na realidade é por intermédio dela que sabe-se quem o homem é, onde ele está, o que está fazendo e quando ele está. Então a consciência, se a pessoa não tiver todos esses elementos claros, nítidos, é sinal que lhe falta a consciência. Indo mais além, o Freud vai discorrer a consciência em pelo menos 3 níveis. Ele vai discorrer, eu vou inverter, eu vou falar do último para o primeiro. O último nível que o Freud fala da consciência é o inconsciente. O inconsciente é aquilo que você faz desnecessitando que alguém esteja presente. Quando você está só, aquilo que você é na realidade, o inconsciente lhe revela. Não vamos aprofundar sobre isso, falaremos em outra oportunidade. Aí vem o segundo nível, já subindo, o subconsciente. É quando você utiliza aquelas informações, Ney está dentro do ônibus, voltando de posse, olha que maravilha, está vindo para Luiz Eduardo Magalhães, provavelmente. Deus te abençoe, Ney Rocha.
O subconsciente é quando você utiliza informações que estão ali armazenadas. Por exemplo, neste momento você pode não estar pensando num elefante. Eu falei, você pensou. Você pode não estar pensando numa bola de ping-pong. Eu falei, você pensou. Você pode não estar pensando num cometa. Eu falei, você pensou. E isto é o subconsciente. Você tem as informações, essas informações estão guardadas. Na hora exata a consciência precisa e essas informações são trazidas a lume. Mas a consciência é aquilo que está revelada, expressa, aberta, que todos veem. É como se, na figura que é mostrada nas redes sociais, é como se fosse um iceberg onde você vê só a ponta dele. O subconsciente e o inconsciente estão abaixo, numa profundidade que é difícil de chegar. É tão complicado que para descobrir alguma coisa acerca do homem é preciso analisar os mecanismos de defesa. Porque o homem, às vezes, para não mostrar quem ele é, ele se esconde e o subconsciente é quem vai revelar quem ele é. E este consciente é quando a pessoa consegue mostrar onde está, quem é. Eu, às vezes, já acompanhei alguns acidentes de trânsito. Eu era superintendente de transporte e trânsito em Luiz Eduardo Magalhães. Janice Maria Vogel está conosco, seja bem-vinda. E às vezes nós chegávamos lá e percebíamos quando os paramédicos chegavam na pessoa e diziam: acompanhe meu dedo, como é teu nome, qual a tua idade, onde você está, de onde você está vindo, para onde você está indo, qual o nome do teu pai, isso para ver se a pessoa está consciente. Porque há uma necessidade da pessoa estar consciente. Este é um conceito científico, parafraseado, bem suave, bem sucinto, porque não é o nosso objetivo. O conceito que nós vamos utilizar é o conceito teológico. No conceito teológico, nós dizemos que a consciência é a capacidade de discernimento e armazenamento. Aí você diz: não entendi. Esse aí não seria o conceito científico? Não, esse é o conceito teológico. Capacidade de discernimento e armazenamento. Quando eu digo capacidade de discernimento, eu estou dizendo pela teologia que eu sei quem eu sou e eu me distingo das demais pessoas e coisas. A consciência me leva a isto. O que me diferencia dos animais. Os animais não têm esta consciência, não têm esta capacidade. Os animais, eles não distinguem o animal do que é inanimado. Nós sabemos o que é inanimado e o que é animado, o que tem vida e o que não tem vida. Nós sabemos. Nós criamos leis justamente porque existem limites entre mim e a próxima pessoa. Existem limites. Então, neste sentido, a primeira parte do conceito teológico que eu apresento neste momento é a capacidade de discernimento. Eu preciso discernir. Eu preciso saber que eu sou eu, que o outro é o outro. Eu preciso saber que eu sou eu, que o animal é o animal. Eu preciso saber que eu sou eu e que o objeto é o objeto. Eu preciso saber que eu sou eu e o anjo é o anjo. Eu preciso saber que eu sou eu e Deus é Deus. Aí começa a primeira parte da consciência. E a segunda, que é de armazenamento. Armazenamento de quê? De informações, de história, de dados. Tudo aquilo que vem passando na sua vida, desde criança que você recorda, está justamente na tua consciência. Está naquele HD interno que acompanha você. E é tão interessante isto que a Bíblia registra que o homem morre e as suas obras o seguem. As obras o seguem. E estas obras o seguem é uma paráfrase para dizer: a sua consciência está junto com ele. Nós temos textos na Bíblia onde mostra que pessoas estão mortas. Está lá em Apocalipse 6 e 9, se não me falha a memória. E essas pessoas estando mortas, elas clamam. Por que elas clamam? Clamam porque têm consciência. Infelizmente, há quem ensine que não há consciência após a morte. Mas analisando a Bíblia como um todo, sim, há consciência após a morte. Aí teríamos o rico e Lázaro, que há uma discussão de que seja ou não uma parábola, eu não vou entrar no mérito agora, mas há consciência. Essa consciência acompanha o homem por toda a sua vida e esta consciência, ela perdurará. Eu acho interessante isto porque as pessoas comentam sobre tanta coisa trivial, sobre tanto assunto que não surte tanto efeito, mas a consciência, que é um upgrade, eu diria, deixado por Deus na criação do homem, ninguém se preocupa. O homem tem fisicamente no seu corpo, ele tem coração, ninguém se preocupa com ele. O homem tem rim, tem baço, tem fígado. O homem tem cérebro e ninguém se preocupa com ele. O homem tem consciência. A consciência não está no cérebro. A consciência, ela está
faz parte dos atributos do Espírito. Nós vamos falar daqui a pouco sobre isso. Então, nós precisamos nos ater porque esta consciência que foi colocada no homem lá na criação, quando Deus criou o homem, Deus colocou a consciência, e nós vamos dar exemplo. O primeiro exemplo que nós vamos ter é o de Adão e Eva. Quando eles pecaram, o que fez eles se esconderem da presença de Deus foi justamente a consciência. Esta consciência será tomada quando o homem houver de prestar conta diante de Deus. Quando a Bíblia diz que todos prestaremos conta do que tivermos feito por meio do corpo, bem ou mal, está dizendo, a consciência será trazida a lume e ali será apresentada. Particularmente, eu não digo isso para influenciar o teu raciocínio, mas eu particularmente não imagino que lá no céu terão livros, o livro das obras, abra aí, vê aí na página tal. Não, eu não imagino dessa forma. Eu particularmente acredito que a expressão livros ali, abrir-se-ão os livros, eu ensino sobre isso e eu falo dos livros, mas indo mais a fundo, particularmente eu creio que na hora que chamar a pessoa, a sua consciência vem, é como se fosse um HD ou um CD que você pega e coloca num aparelho e aquele aparelho agora revela o que tem tudo dentro daquele HD. A sua consciência virá e ela será exposta perante todos. Ali estarão as suas obras. Ele morre e a sua consciência o segue. Chega no juízo, a sua consciência é a prova dos nove. Vai ser colocada, uma forma parafraseada de te explicar como eu penso, num telão e vai ver e não vai poder escapar daquilo porque está registrado, está gravado. E é assim que eu observo esta questão. Tratando então da consciência, nós chegamos à conclusão que a consciência está ligada ao livre-arbítrio. Muitos dizem que não há livre-arbítrio, que há uma predestinação, mas nós compreendemos que há o livre-arbítrio e só pode ser usada a consciência se o livre-arbítrio estiver valendo. Se não valer o livre-arbítrio, não adianta a consciência, não passamos de autômatos. Se só prevalecer a predestinação, para que alguém vai ser julgado à luz da consciência por ter tomado esta ou aquela atitude? Certa vez eu conversava com uma pessoa, ela disse, não, se eu tiver de ser salvo, um dia Deus vai me chamar, eu posso fazer o que eu quiser. Bem recente eu conversei com outra pessoa que disse, não rapaz, eu acho que até de Barreiras, não, eu posso fazer o que eu quiser, eu sou filho, o filho logo é herdeiro, então eu posso fazer tal, e depois eu peço perdão e já era. Não é dessa forma. Todos seremos julgados à luz da consciência, a mesma oportunidade é dada a todos, e aquilo que nós fazemos é considerado pela consciência porque está ligado ao nosso livre-arbítrio. E aqui eu vou mais além. Eis algo que alcança todos. Aí quando eu digo todos, eu digo cristão, eu digo budista, eu digo confucionista, eu digo shintoísta, eu digo muçulmano, todos, alcança a todos de uma forma geral. Isto quer dizer que no dia do julgamento, no dia da prestação de contas, não há quem escape da própria consciência. E por este fim, se por acaso, numa remota hipótese, alguém não ouviu falar de Cristo, porque o julgamento levará em consideração a consciência para os atos normais da vida e levará em consideração também o fator da pessoa ouvir ou não falar de Cristo, ter ou não aceitado Jesus como Salvador. No dia que esta consciência for trazida à lume, que ela for exposta perante todos, se por acaso, uma remota hipótese, alguém não ouviu falar de Cristo, vamos a imaginar uma pessoa um casal que foi largado lá numa ilha deserta e nunca ouviu falar de nada, até a língua deles vamos falar dos índios aí, os índios que chegaram aqui num período remoto que ninguém sabe explicar como. Aqueles que passaram por um procedimento e não ouviram falar de Cristo, eles serão julgados também, eles serão julgados à luz da consciência. Existem países muçulmanos aí, onde o Islã ele é bem forte, que as mulheres vivem de burca e essas mulheres nunca, em hipótese alguma, ouviram falar de Cristo, ouviram falar só de Mohammed, que é Maomé, ouviram falar só de Allah e aí por diante. Uma dessas mulheres morre, como sempre morre, e vai a uma prestação de contas. A prestação de contas não será dada em cima daquilo que elas não receberam. Logo, se nunca ouviu falar de Jesus, não tem como responder acerca de Jesus Cristo, vai responder à luz da própria consciência. Isso aí todos precisam ter compreensão disto. É lógico que não passarão pelo arrebatamento, que o arrebatamento é para quem teve o privilégio de ouvir falar de Jesus. Eles passarão lá pelo juízo final. E é por isso que no juízo final está escrito que todo aquele que não for achado escrito no livro da vida, Apocalipse capítulo 20. Porque alguns vão ser achados, o critério é Deus quem vai dar, o critério é Deus quem vai utilizar, mas todos, de uma forma geral, será utilizado o fator
consciência, porque a todos foi concedido o livre-arbítrio. Interessante, né? Se nós bem cuidássemos, se nós bem prestássemos atenção, nós cuidaríamos da consciência, porque a consciência pode nos prejudicar. E a consciência é tão interessante que a consciência está num troco errado. Uma pessoa deu um troco faltando, deu um troco passando. A consciência está numa mentira que alguém soltou. Sabe quando as pessoas sofrem por doenças psicossomáticas? É que o problema está na consciência. Já viu pessoas que passam mal por causa de alguma coisa? A consciência está pesada. Tem um psicólogo da sociologia criminal, ele é psicólogo e sociólogo criminal, esqueci o nome dele agora. Ele diz que o próprio preso, o próprio bandido, ele tem necessidade de que o seu crime seja descoberto e que ele pague pela sua punição, para que dentro dele ele tenha um refrigério. Aí nós vamos ao Novo Testamento, que Jesus, entendendo isso, eu creio que o maior psicólogo que já existiu, que o diga os escritores atuais, Augusto Cury, que o diga Augusto Cury, Jesus, o maior psicólogo que existiu, Jesus diz: tirarei as suas cargas e colocarei sobre mim, lançai sobre mim as vossas cargas e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Jesus está falando de uma pressão psicológica. Olha que coisa interessante, pressão na mente, pressão na consciência. É tão interessante que a nossa consciência faz nos aceitar o contexto ou não. Alguém pode achar que o contexto onde eu estou aqui é um contexto bonito, alguém pode achar que é feio, né? O próprio Augusto Cury vai dizer que a beleza está nos olhos de quem vê. De igual modo é o fator consciência, que nós vamos trabalhar cada vez mais nele aqui nos próximos instantes. Sendo assim, já tendo aprendido que a consciência está ligada ao livre-arbítrio e que todas as pessoas têm consciência e que é o item que ninguém se afasta dele. Alguém pode até dizer que não ouviu falar de Jesus, mas não se afasta do item consciência, que Deus pôs no homem lá atrás e que Deus cobrará do homem lá na frente. Isto é muito importante. Nós vamos então entender que para nós cristãos, aliás, na criação só existem dois tipos de seres conscientes. E este consciência aí, eu vou pegar agora uma expressão emprestada da própria ciência, que cabe no contexto bíblico, haja vista que a expressão, a consciência como ela é, só foi estudada bem para cá. Eu disse que foi conceituado lá atrás, mas o estudo dela aprofundado é bem recente, de séculos anteriores a nós neste presente momento. É a expressão consciência moral. Como assim consciência moral? Moral porque sou eu, é o que me distingue de mim e de você. E aí eu vou te dizer que na Bíblia Sagrada só existem dois tipos de seres com consciência moral: anjos e homens. Eu botei a mão mais baixa aqui porque a Bíblia diz que nós somos feitos um pouco menor que os anjos. Anjos e homens são os únicos seres morais. E os homens, nesta circunstância, eles são compostos, agora eu vou entrar dentro daquilo que eu creio, dentro daquilo que a Bíblia ensina, me perdoe quem não crê desta forma. O homem é composto de três partes. O homem tem uma tricotomia. O homem é composto de corpo, de alma e de espírito. Corpo, alma e espírito. É o que o homem é composto. Nesta composição do homem nós temos que os atributos do corpo, os sentidos: tato, visão, olfato, paladar e... eita, faltou o último, audição. Tato, visão, olfato, paladar e audição são os 5 sentidos. É o que faz com que o homem tenha contato com o mundo sensorial. Aí nós temos que existe também a alma, que em outro momento a gente fala sobre essa tricotomia, mas eu preciso que você entenda. E esta alma também tem atributos. Na alma você tem a mente está na alma. Olha que eu estou falando mente e estou falando consciência. A consciência não está na alma. Quem está na alma é a mente, o raciocínio, os neurônios que ligam um ao outro. Quando você pensa, aumenta os neurônios. Quando você para de pensar, os neurônios diminuem. Então a mente está na alma. A vontade está na alma. A alma tem a vontade. O desejo está na alma. Porque você tem no corpo o sentido e a alma é quem dá vida ao corpo. Eu dava um exemplo a alguém que a alma só existe por causa da junção do corpo e do espírito. É como se você juntasse o positivo e juntasse o negativo. Juntou os dois, você tem energia. E aquela energia é justamente a alma. Só que na hora que você separa os dois, aquela energia acaba. Então não tem mais energia. Ô Janice, tudo bem? Seja bem-vinda.
É assim que nós temos o fator alma. E esta alma tem mente, esta alma tem vontade e esta alma tem emoções. O chorar não está no corpo. No corpo estão os sentidos. O chorar está na alma. O chorar também não estará no espírito. O chorar está na alma. O se alegrar está na alma. Aí quando nós vamos para os atributos do espírito, nós entendemos agora que o espírito tem a inteligência. Eu falei a mente e agora estou falando a inteligência. A inteligência está no espírito. Nós temos o caráter que está no espírito. Que o caráter trata da essência do homem. Está no espírito. Nós temos o raciocínio que está no espírito. E nós temos a consciência que está no espírito. Presta atenção. Vai estar escrito lá no livro de Eclesiastes, parece que 12:7, que depois que o homem morre, o corpo volta ao pó e o espírito volta a Deus que o deu. Presta atenção. Não tem nem alma mais. Por quê? Separou um do outro, a alma já era. Então o corpo volta ao pó e o espírito volta a Deus que o deu. E o espírito segue junto com a consciência, conforme eu já falei, que o homem morre e as suas obras o seguem. Logo, a consciência acompanha o homem. O homem continua sabendo quem ele é, de onde ele veio. A Bíblia vai nos registrar no Novo Testamento que Jesus, após sua morte, ele pregou aos espíritos em cadeia. Pregar espírito em cadeia ele não é descer ao centro da terra, ir para o inferno, não existe nada disso. Tem outras lives aí que a gente já explica isso. Mas foi aqueles que estavam presos e lá no local onde estão as almas dos que morreram com Cristo, dos que morreram sem Cristo. Jesus chegou lá e disse: olha, eu sou aquele. Aí ele anunciou. E estas almas, por terem consciência, entenderam o que ele estava dizendo e reconheceram. É necessário entender. Por que é necessário entender? Porque não existe pecado por culpa. Todo pecado é por dolo. Não existe pecado por culpa. No direito nós temos o crime culposo e o crime doloso. E temos inclusive os excludentes de ilicitude. Um deles é o estrito cumprimento do dever legal. Na consciência, não. Na consciência alguém pode estar cumprindo o dever legal, mas ele tem consciência de que se ele agiu dentro do limite ou não, se ele passou do que deveria fazer ou não. E é esta consciência, esse juiz interno, alguém chama de este acusador divino, que será levado a efeito no homem, porque o homem morre, separa um do outro, mas a consciência que está no espírito o segue. Isto é muito interessante. Sendo assim, nós precisamos agora entrar em exemplos de consciência. Perceba que não há como fugir desse tema. Os pais deveriam cuidar da consciência dos filhos, ensinar os filhos a como tratar a consciência, a não brigar com a própria consciência, sabe? Nós deveríamos nos preocupar com isso, porque a gente está preocupado muitas vezes com a oferta na igreja. A oferta é um trem interessante, precisa, o dízimo. Ontem eu falei sobre a esmola no capítulo 6 de Mateus, falamos das coisas que devem ser feitas secretamente. A primeira delas é a esmola, a segunda a oração e a terceira é o jejum. Mas acontece que tem algo muito mais profundo, que é o fator consciência, que é eu, quem eu sou. É a essência, é o meu HD. A consciência é aquilo de mais importante que existe. A consciência ela vai acumulando as informações ali. Eu já disse que teologicamente é a capacidade de discernir, de acumular informações. E no momento certo, aquelas informações serão trazidas a lume. E quem não vive com a consciência limpa não consegue viver em paz. Por isso que a Bíblia dá 2 níveis de pedido de perdão. A Bíblia diz: se o teu irmão pecar contra ti, vai você sozinho a ele e conversa com ele. Se ele te ouvir, se ele aceitar, ganhaste o teu irmão. Se não, chama mais um e vai, mas não precisa fazer alarde não. Se não, aí você leva para a igreja e reputa como gentil. Mas você tem que resolver os seus problemas por causa da consciência, a nível tanto horizontal quanto vertical. No nível vertical, todo pecado que você comete é contra Deus. Você tem 3 níveis de pecado, todo ele é contra Deus. O que você cometeu é contra Deus. O segundo nível é o nível horizontal. Você às vezes pecou contra alguém. Não adianta, se pecou contra alguém, você tem que ir até aquele alguém, pedir perdão àquele alguém. Não adianta. A Bíblia diz bem assim: se você for trazer uma oferta e por acaso tiver com problema com alguém, você deve deixar a tua oferta de lado no altar, de lado, deve ir até aquela pessoa antes que o sol se ponha, deve se reconciliar com aquela pessoa, aí depois você volta e apresenta o seu sacrifício. O que é isso? Consciência.
E existe aquele pecado que é só contra você, é contra Deus, contra o próximo e contra você próprio. Aí, todo pecado é contra Deus, você então conversa direto com Deus e se alinha nesse sentido. Consciência é algo muito sério. É algo muito sério para as pessoas estarem se afastando, se escondendo, sorrateiramente achando que vai escapar dela. Não vai escapar. Cada um de nós sabe a motivação pelo qual pratica qualquer ato. De vez em quando encontra alguém que acha uma saída, acha um argumento, acha um subterfúgio, mas não afasta dele a responsabilidade pelo que está registrado no seu HD, na sua consciência, nesse juízo interno que Deus pôs em nós. Nesta circunstância, precisamos ainda entender, na conceituação já ia entrar nos exemplos, mas precisamos ainda entender que existe aquele fator da consciência cauterizada e existe o fator do remorso. Quando a consciência acusa, o camarada vai sentir remorso. Eu sei de pessoas que, eu vi até recentemente num filme, uma pessoa que matou outra. E depois foi cuidar do filho daquela pessoa que matou. Ela foi cuidar porque é uma pessoa boa? Não, ela foi cuidar por remorso. Está remoendo, está doendo, está agindo por dentro. E a pessoa não confessa, a pessoa não consegue perdão e a pessoa passa a sofrer psicologicamente. E em muitos âmbitos. Eu não vou entrar aqui agora porque na minha profissão eu sei de muita coisa e a gente precisa ter prudência naquilo que fala. Remorso. Agora, existe também aquela questão da cauterização da consciência. O que é cauterizar? Cauterizar é quando um soldado levava um corte ou alguém se machucava, esquentava-se um ferro e ia em cima do machucado e colocava o ferro em cima. Tanto estancava o sangue como ajudava na cicatrização. Cauteriza. Mas não quer dizer que por cauterizar, por alguém não estar tocando naquele assunto o tempo todo, não esteja lembrando, porque a consciência faz a pessoa lembrar. Ela pode não sofrer, mas ela lembra. Ainda hoje pela manhã eu assisti um jornalismo, Tony, Deus te abençoe, eu assisti um jornalismo de São Paulo e um rapaz que chamou uma moça para jogar jogo de computador, depois no momento ele se irritou, ele matou a moça e ainda fez um vídeo se vangloriando por ter matado ela. E o jornalismo então mostrava o que ele dizia. Ele agindo ali como que não estava sentindo nada. Está cauterizado, mas acontece que a consciência está lá e aquela marca é justamente para que ele possa lembrar e prestar contas dela no futuro. Por isso que a Bíblia diz que nos últimos dias sobreviriam tempos difíceis, em que os homens teriam comichão nos ouvidos para não ouvir a sã doutrina, e teriam suas mentes cauterizadas. A cauterização é só para o camarada não sofrer com ela. Um bandido, por exemplo, mata um, mata dois, mata três, mata quatro, rouba um, rouba dois, rouba três, rouba quatro, furta, apropria-se e assim vai, e ele entra numa proporção que no primeiro ele tem medo, a partir do segundo, terceiro ele já não tem, porque a mente ficou cauterizada. Mas não quer dizer que não tenha consciência. Certa vez eu estava no julgamento, e o magistrado em questão disse, olha, você pode até não ser condenado por este processo. Pode ser que falte prova para você ser condenado. Mas eu quero te dizer que diante de Deus, você vai pagar se você fez tal coisa, porque a tua consciência será tomada a efeito. Isso me valeu muito naquele momento, que me fez compreender, me abriu o leque assim, do que é que ocorrerá conosco diante de Deus, porque ninguém escapará deste item chamado consciência. Sendo assim, alguns pontos, algumas observações, aqui as observações, eu deixei para discutir contigo. Já falei que consciência não tem no Antigo Testamento a palavra, mas tem os exemplos. Então vamos lá. O que é consciência então? Consciência é a voz orientadora de Deus no homem. Como assim voz orientadora? Não vá por aqui, vá por ali. E nós sabemos que quando nós quebramos isso aí, a responsabilidade é nossa. Meu pastor costuma dizer que é um princípio. Todo princípio deve ser respeitado. Se o princípio for quebrado, você será quebrado pelo princípio. É a expressão que ele utiliza e eu assino embaixo. Por exemplo, quem vai construir, existe o princípio do prumo, o princípio do nível, o princípio do esquadro. Se não levar em consideração esses três princípios, a construção terá seu problema. No momento certo tem a curva, tal, mas estes três princípios têm que ser levados em consideração.
Uma casa que não leva em consideração o princípio do nível, ela pode sofrer tanto com a água que vem da rua, como a água que acumula dentro de casa, como no próprio terreno. O imóvel poderá, num certo momento, ceder. Do mesmo jeito é com o prumo, do mesmo jeito é com o esquadro e assim por diante. Princípios devem ser cumpridos e Deus orienta, Deus dá o caminho, deve seguir o caminho estabelecido por Deus, é o primeiro. Segundo, devemos escolher se vamos ou não obedecer à nossa consciência. No primeiro aqui eu poderia te citar Provérbios, no primeiro, né? Consciência é a voz orientadora de Deus ao homem. Eu tenho aqui Provérbios 20, 27, eu tenho aqui Isaías 30, 21, eu tenho aqui Evangelho de João 1 e 9, eu tenho Romanos 2, 14 e 15, se você quiser conferir. Aí nós vamos para o segundo aqui. Devemos escolher se vamos ou não obedecer à nossa consciência. É um problema teu. Deixa eu te falar aqui. É um problema teu. Eu faço muito me esforço bastante para que você e outros que ouvem sigam o caminho, mas é uma escolha tua. A consciência é tua, é você quem vai fazer, é você quem vai responder diante de Deus. Aí nós temos textos. Jó, capítulo 27, verso 6 na parte B. Nós temos Atos, capítulo 24, versículo 13. Nós temos segunda carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 12. Nós temos a primeira carta a Timóteo, capítulo 3, versículo 9. É você quem deve escolher, é o livre-arbítrio. 3. O peso na consciência nos condena pelo pecado. Nós sabemos quando pecamos. Nós temos no livro de Jó, no capítulo 15, no verso 20, a parte A. Nós temos nos Salmos, o Salmo 40, o verso 12, né? Diz assim no livro de Jó: todos os dias o ímpio sofre tormento, a consciência pesa, acusa, todos os dias. Está escrito lá no Salmo 40, verso 12: as minhas iniquidades me prenderam e não posso ver. São mais numerosas do que os cabelos da minha cabeça e o meu coração desfalece. O que é isso? Consciência pesada. Se escolher errado, você vai pagar por ela. Seguindo aqui, muito bem. Seguindo aqui, quando resistimos à verdade, ela perde poder sobre a nossa mente. Se não damos ouvido à nossa consciência, com o tempo ficamos insensíveis a ela. É o fator da consciência cauterizada. Aos poucos a consciência já não vai mais surtir efeito. É bom quando ela surte efeito. Quando você sente que não pode. Sabe aquele filho que diz, não vou. Aí daqui a pouco ele para e diz, moço, meu pai cuida de mim, minha mãe cuida de mim, trata de mim. Ah, eu vou. Quando o pai chega lá, tá feito. Jesus deu exemplo disso no Novo Testamento. Tem um filho que disse, vou, meu pai, eu estou com o senhor. E não fez. Falsidade. E tem outro que diz, não vou. Depois vai lá e faz. É o fator consciência. E aqui, nós vamos partir então para alguns exemplos de consciência pesada na Bíblia, para que nós já passemos a encerrar esta live. Vamos lá. Exemplos bíblicos de peso na consciência. Primeiro, livro do Gênesis, capítulo 3, versículo 6 até o versículo 11. Nós temos o caso de Adão e Eva, que ao perceberem que pecaram, eles se esconderam de Deus. E eles se esconderam de Deus justamente por causa da consciência. Veja, não está no Antigo Testamento, conforme dito várias vezes, mas não tem como escapar dela. E quando Deus tomou contas, que temos uma live aí que fala sobre prestação de contas, quando Deus tomou contas de Adão, por que você se escondeu? Diz que na viração do dia, Deus vinha conversar com Adão. Nós temos o exemplo aí de 3:8 de Gênesis. E Adão não teve como fugir. Adão não pôde dizer, que o rio estava correndo a água. É que o fruto... Não, Adão foi direto no ponto. Não tem... Por que você está se escondendo? O porquê de Deus, ele é um porquê direto ao ponto. Por que foi feito isso? Não adianta dar outra desculpa. A consciência vai dizer, foi por esse motivo. É como se você fosse passando o dedo na superfície, tivesse tudo lisinho, mas quando chegou num certo ponto, você percebe que existe uma ondulação. É ali onde está o problema. Vamos a outro exemplo. No livro ainda em Gênesis 42, no versículo 21, nós temos os irmãos de José com a consciência pesada por causa do que fizeram com ele. Criaram toda aquela artimanha, jogaram José dentro de um buraco, venderam José para o Egito, e
nas caravanas que passavam por ali, e na realidade queriam matar José e aquela coisa toda, chegaram diante do pai e inventaram para o pai que um animal tinha matado José. E quando é lá na frente, quando José aparece a eles e se revela, a consciência deles pesa. E agora, será que ele vai nos matar? Consciência pesada. Não tem a palavra lá, porque foi conceituada pelos gregos, mas está o exemplo aí, consciência pesada. No Êxodo 9:27, nós temos Faraó com a consciência pesada, porque não deixou o povo sair, e chama Moisés. Então Faraó mandou chamar Moisés e Arão e disse-lhes: desta vez pequei. Não, agora eu entendi que o negócio ficou difícil. O Senhor é justo, mas eu e o meu povo somos ímpios, então vamos deixar vocês irem. Exemplo, nós temos um exemplo também no primeiro livro de Samuel, capítulo 24, versículos 5 e 6. O rei Davi sentiu-se mal por ter cortado em secreto a orla do manto do rei Saul. Aqui é uma situação um pouco cômica, porque Saul entrou numa caverna para aliviar o ventre, para cobrir os pés, ou seja, fazer uma necessidade fisiológica, e Davi estava dentro da caverna. Aí Davi vai lá e pega a faca, enquanto o rei se sacia lá, se alivia. Davi tira um pedaço da roupa do rei. Quando Davi aparece no local alto, diz: ó rei, meu senhor, se eu quisesse eu poderia ter feito isso contigo. Mas a consciência de Davi pecou, porque contra o ungido do Senhor, Davi não deveria fazer absolutamente nada. Consciência, perceba que é consciência. No segundo livro de Samuel, no capítulo 24, no versículo 10, o rei Davi também pesou a consciência mais uma vez. Na época ele não era rei, agora ele era rei. Mas o coração de Davi o acusou depois de haver ele levantado o censo do povo. Davi fez aquele censo, não era para ter feito, e ele, para mostrar a vanglória do seu reino, ele contou o povo e a consciência pesou. Depois a consciência de Davi vai pesar novamente naquela circunstância em que o profeta chega para ele, o profeta Natã, e diz bem assim: este homem é tu. Natã contou uma parábola de um homem que recebeu visita em casa e que, não querendo matar dos seus animais, foi lá no vizinho, pegou a única ovelhinha do vizinho, matou e serviu os seus visitantes. Davi se irritou, disse: é digno de morte. Aí Natã chega e diz: este homem é tu. E a consciência caiu imediatamente. De onde nós vamos ter o salmo lá que Davi escreve: ó, não retira de mim o teu espírito, renova em mim um coração puro, cria em mim um espírito reto. Consciência, irmão, isso é consciência. No livro de Esdras, nós temos outro exemplo de consciência. Está lá Esdras 9, verso 6. Quando é exposto ao povo o que o povo tinha feito de errado, e o povo agora chega e diz: meu Deus, como nós cometemos tal pecado. E o povo agora chega a deixar as mulheres que tinham, etc, etc. E assim nós temos outros exemplos de consciência. Nós temos no livro de Daniel, nós temos no Evangelho de Mateus. Pedro lembrou das palavras de Jesus. Nós temos lá no livro de Daniel aquela questão de Belsazar, quando a mão foi escrita na parede: Mene, Mene, Tekel, Ufassim, e ele imediatamente, a consciência pegou, ele percebeu que ele vacilou. Foi quando os babilônicos perderam o reino para os medo-persas. Aquele episódio em que eles esgotaram o rio, me parece que o rio Eufrates, o rio Tigre. Ixi, me falhou a mente agora, Tigre ou Eufrates, não lembro. Esgotaram o rio que passava por dentro da cidade, a água secou, os bandidos entraram, os inimigos entraram ali por baixo daquele local e tomaram todo o reino, e Belsazar ficou lá com a consciência pesada, porque Deus mostrou para ele: ó, medido fosse balança fiel e achado em falta. Aí quando nós vamos para o Novo Testamento, Pedro então, o galo cantou, Pedro: meu Deus, eu traí sangue inocente, traí sangue inocente, não, aí foi Judas, né? A consciência pesou, porque Jesus disse: antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Quando Jesus passou, o galo cantou, e Jesus olhou para ele, que ele estava se aquecendo no fogo, ele percebeu que errou. E assim, meus irmãos, nós temos vários exemplos de consciência. De sorte que o estopim da consciência, que está em João 8, verso 9, da expressão consciência no Novo Testamento, ele nos desperta para este fator preponderante, a ponto de eu dizer para você: não brigue com a sua consciência.
nós haveremos todos de prestar contas diante de Deus. E o fator principal será o fator da consciência. Sabe aquela pessoa que estraga um objeto e esconde? Coisas que acontecem às vezes no trabalho, coisas na rua. Outro dia alguém ralou o carro de alguém e saiu fora para não receber a culpa por aquilo ali. Consciência, a consciência de todos será levada a efeito. Então eu espero que este conteúdo te auxilie. Esta é a consciência à luz da Bíblia para te dizer que não conseguiríamos fugir deste upgrade, deste detalhezinho que Deus colocou, porque Ele nos acompanhará para a eternidade. Inclusive para aqueles que creem que não haverá memória, até alguns pastores das nossas denominações creem que não haverá memória depois do arrebatamento da igreja. Eu te digo que sim, haverá memória, porque nós estaremos com a nossa consciência nítida. Que Deus te abençoe e que você não só tenha consciência de boas obras, pratique boas obras, porque a consciência você com ela vai distinguir o ato bom e o ato mau. É você quem vai distinguir o certo do errado. Mas que você tenha consciência que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador das nossas almas, e somente por Ele é que nós conseguimos alcançar a salvação, a vida eterna. Deus te abençoe. Este vídeo daqui a pouco estará no YouTube. Vá lá, curta, compartilhe, dê um like, mande para um amigo, se inscreva no canal, mande temas para nós e nos abençoe. Estamos elaborando um outro tema que me passou à mente agora, eu até já anunciei. Lembrei. O próximo tema é: qual é a relação de Israel com o céu? Então fique ligado que provavelmente nós estaremos, Deus nos permitindo, é lógico, comentando sobre a relação de Israel e o céu. Você vai aprender bastante com isso aí. A paz do Senhor a todos.